Olá, meu nome é Luiz Gustavo Doblins Kramer, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Meu orientador é o professor Marcos Arndt. Até o presente momento, o tema da minha dissertação se trata do método dos elementos finitos aplicado à equação diferencial parcial fracionária da difusão. Equações diferenciais parciais já são conhecidas do cálculo, o diferencial aqui está nessa questão fracionária, e eu vou discorrer mais à frente, né, o que se trata esse termo fracionário. Mas em linhas gerais é a ideia de poder tirar derivadas e integrais de ordem arbitrária. O cálculo fracionário aqui, falando um pouco do histórico, né, para contextualizar ele, praticamente surgiu junto com o cálculo, né, de ordem inteira, já que em 1695 L'Hopital já enviou uma carta, né, para Leibniz indagando sobre a possibilidade de diferenciações de ordem meia. No momento, Leibniz não foi capaz de dar uma resposta satisfatória, mas ele acreditava que um dia esse aparente paradoxo poderia trazer grandes resultados. E ele não estava errado, já que hoje operadores fracionários têm se mostrado aplicados em diferentes áreas de estudo. Nos anos seguintes, matemáticos, né, de renome, de forma indireta, contribuíram para essa área, mas foi apenas em 1823 que Niels Abel, utilizando, né, operadores fracionários que se tinha na época, resolveu o problema da tautócrona. A tautócrona se trata de uma curva em que, independente da posição em que você abandone uma massa, ela vai levar o mesmo tempo para chegar ao destino final. A solução de Abel só foi possível porque até aquele momento os operadores fracionários tinham uma condição importante, que as derivadas de constante não são nulas. E isso acaba sendo um problema para alguns operadores, mas até para a solução de Abel foi o que ele precisava. Incentivado por Abel, o Liouville e posteriormente Riemann, foi encontrado, né, trabalhos da sua época de graduação, né, já póstumo. A ideia deles e as formulações deles vieram a estabelecer as primeiras definições, né, que temos formais aí de integrais e derivadas fracionárias, em que hoje são conhecidos como integrais e derivadas fracionárias de Riemann e Liouville. Falando um pouco desses operadores e as aplicações, ao longo dos anos muitos operadores foram propostos. Temos principais, como eu comentei, Riemann e Liouville, mas também há um numérico, que é a Grunwald-Letnikov, Caputo, que hoje em dia vem sido, né, bastante utilizado, e variações de Caputo, como Caputo Fabrício e a Tangana Baliano, são os mais recentes que foram propostos aí nos anos 2015, 2016. O problema dos operadores fracionários, especificamente das derivadas fracionárias, é que eles ainda não apresentam um significado físico direto, né? Não temos uma interpretação geométrica para o que é essas derivadas fracionárias. Mas elas são muito úteis em modelar fenômenos complexos que apresentam histerese, pois elas apresentam o que chamamos de um caráter de memória. Essas derivadas fracionárias normalmente são definidas a partir de uma integral de uma derivada, ou uma derivada de uma integral. E pelo fato de estarmos integrando, né, nesse operador, ele deixa de ser local e ele passa a depender de todo o histórico da função. Atualmente, as aplicações, né, desses operadores vêm sendo utilizadas em modelos de materiais viscoelásticos, dinâmicas populacionais, flutuações no mercado financeiro, crescimento de tumores, propagação de ondas eletromagnéticas e, no caso da minha dissertação, os processos de fusão anômala. Antes de prosseguir falando sobre a difusão anômala, eu queria só fazer um adendo para duas funções especiais que vão aparecer mais à frente, que é a função gama, ou Euler de segunda espécie. Se trata de uma generalização do fatorial. Ela pode computar o fatorial em números reais e complexos, mas ela diverge para zero e inteiros negativos. Fora esses casos, ela pode computar, né, de certa forma, o fatorial de qualquer número real complexo. E ela está presente em algumas definições de derivados fracionários. Já a função de Mittag-Leffer, que corresponde na realidade a uma família de funções, porque a depender do número de parâmetros que você usa, ela pode representar diferentes funções, ela é considerada uma generalização do exponencial. E como a gente pode ver, nela já está presente, né, a definição da função gama ali. Outros adendos que precisam ser feitos em relação à função de Mittag-Leffer é que ela é de difícil convergência numérica. Então, normalmente, algoritmos à parte são necessários para computar ela. Mas também ela pode receber como argumentos reais ou complexos. E aqui eu só estou apresentado ela com um parâmetro alfa, mas ela pode vir a ter 2, 3 e diversos parâmetros. Bom, dando sequência,
Falando agora sobre o que é uma difusão ideal em relação a uma difusão anômala, a difusão ideal a gente trata ela como, né, caminhantes aleatórios devido ao movimento browniano, né, o choque randômico entre partículas. Isso faz com que a difusão ideal seja caracterizada pelo desvio quadrado médio das partículas variar linearmente com o tempo. Entretanto, na maioria de sistemas, né, heterogêneos ou porosos, o desvio quadrado médio não pode ser expresso, por exemplo, como uma lei de potência, em que esse alfa é um parâmetro que usamos para medir se o processo é subdifusivo, está entre 0 e 1, ou é superdifusivo, é maior que 1. Então, no caso, o meu trabalho vai estar focado essencialmente na parcela subdifusiva. Como objetivo é desenvolver um algoritmo, né, de elementos finitos para resolver equações diferenciais parciais fracionárias da subdifusão, como eu comentei, usando o operador de Caputo na parcela temporal. O motivo de eu querer usar Caputo em relação a vários outros operadores que eu citei, Riemann-Liouville, como comentado, ele é um operador que as derivadas de constante não são nulas. E isso, para aplicar certas condições de contorno natural, acaba sendo problemático. Caputo propôs na década de 60, 70, né, na mudança ali das décadas, ele propôs uma modificação no operador de Riemann-Liouville que garante que as derivadas de constantes sejam nulas e faz com que a sua aplicação seja muito mais direta nos problemas que conhecemos. Por isso foi a escolhida, e principalmente aqui na parcela temporal, porque pela literatura é a que mais representa afetar certos fenômenos. Então eu vou mostrar como é a discretização da derivada fracionária de Caputo, observar os efeitos dela, né, da ordem fracionária em diferentes condições e comparar os resultados com a difusão ideal pelas leis de Fick clássica. Aqui eu vou usar aqui o marcador aqui. Temos a equação diferencial clássica da difusão em 3 coordenadas, que proposto, por exemplo, em livros de elementos finitos, como Zenkiewicz, a gente chega nessa fórmula semidiscreta, em que nós temos uma matriz de massa, uma matriz de rigidez e o vetor de forças. Aqui faço só também mais um adendo, que eu estou usando M aqui como matriz de massa, em alguns lugares pode chamar matriz de amortecimento, matriz de capacitância, a depender do tipo de problema, mas aqui eu estou usando a nomenclatura M, mas a definição continua sendo aqui o produto das matrizes das funções de forma. O Zenkiewicz também propõe no livro que a gente passe a fazer dessa forma totalmente discreta aqui, em que nós temos esse parâmetro θ, e a escolha do parâmetro θ afeta no método de integração no tempo que vai ser adotado. E isso aqui não tem nada de diferente, é o que está presente em livros de elementos finitos aplicado a campos escalares, nada fora do usual. Aí aqui eu trago agora a formulação para a difusão anômala. A gente retorna aqui a fórmula semidiscreta, mas eu substituo aquela derivada, né, de ordem U temporal por uma derivada de ordem alfa. E aqui ao lado eu represento a derivada fracionária de Caputo. Como a gente pode ver, temos aqui a função gama e uma integral de uma derivada. A diferença do operador de Caputo para Riemann-Liouville é que essa derivada de ordem inteira ela se encontra fora da integral. E aqui a gente só tem a função de U de tal. No caso aqui, meu alfa, né, também está limitado entre 0 e 1. Bom, o processo de discretização é relativamente simples. A gente inicialmente faz uma aproximação por diferenças finitas progressivas para a derivada, que permite a gente tirá-la da integral. E como resultado, a gente fica com uma integral, né, com um núcleo de fácil solução analítica. E para n iterações, né, num somatório de até um tempo tn mais 1, né, a gente acaba chegando nessa relação de recorrência. Essa relação de recorrência é interessante observar que, uma vez que alfa seja igual a 1, nós temos aqui nesses expoentes sendo 0. Então, isso aqui acaba ficando 1 menos 1. Então, todo o somatório acaba sendo anulado. E uma vez que alfa seja igual a 1, nós temos aqui a função gama de 1, que por definição corresponde ao fatorial de 0, que por definição é igual a 1. Então, a gente retorna, uma vez que alfa seja igual a 1, a condição de diferenças finitas progressiva. E uma vez aqui com a representação discreta, eu retorno a fórmula semidiscreta aqui de equilíbrio do problema e rearranjando eu chego nessa expressão, que é a expressão que é utilizada para resolver o problema de elementos finitos. Em que aqui eu estou usando esse parâmetro g, que é uma constante do problema, e esse ΔJ aqui, que é apenas para simplificar aqui na simbologia, né, escrever de forma mais compacta. E também reforço que é aqui onde está o caráter de memória, né? Dentro do somatório, já que para cada passo, né, de tempo que nós andamos, a derivada temporal não só depende
da sua vizinhança, né, no ponto N e o N mais 1, mas também de todo o histórico que vem dos passos anteriores e todos os outros vetores. Bom, partindo aqui para o meu primeiro caso de estudo, eu tratei aqui da difusão 1D, em que eu considero num domínio aqui de x indo de 0 a L, em x igual a 0 nós temos uma concentração prescrita, constante, e em x igual a L ela é igual a 0. A condição inicial é nula, e nesses casos a difusão ideal tem solução analítica dada pela seguinte equação. Uma vez que a gente comentou que a função de Mittag-Leffer é uma generalização do exponencial, ao substituir o exponencial pela função de Mittag, a gente agora representa ela para um caso subdifusivo anômalo, né? Então, antes de partir para as simulações, eu apenas vou fazer aqui as considerações, que as simulações foram feitas utilizando um código em Python, com as bibliotecas NumPy, SciPy, Matplotlib, e um algoritmo à parte foi utilizado para computar as funções de Mittag-Leffer das soluções analíticas. A discretização da malha espacial foi de 150 elementos lineares e um comprimento total de 15 metros. E a integração no tempo corresponde a 500 passos com incrementos de 0,02 segundos até o tempo total de 10 segundos. Por simplicidade, eu utilizei a difusidade igual a 1 e a minha concentração no contorno é de 10 mol por metro cúbico. Aqui temos um gráfico ao longo do domínio para o tempo de 10 segundos, o tempo final de simulação, em que nós vemos aqui, as linhas coloridas são as soluções analíticas e as linhas pontilhadas é o elementos finitos. Dá para ver que eles estão em convergência aqui, passando em cima das linhas. E o alfa sendo igual a 1, nós temos a nossa condição, a solução ideal, da difusão ideal. E para alfas menores, como se trata de um processo subdifusivo, a gente consegue ver que eles acabam desenvolvendo esses perfis de concentração de forma mais lenta. E uma outra análise que foi feita, foi em vez de considerar um tempo fixo ao longo do domínio, foi considerar um ponto e observar como esse ponto se comporta ao longo do tempo. No caso aqui, eu vou utilizar aqui a posição de x igual a 2. Então aqui em x igual a 2, a gente pode ver ao longo do tempo, de novo, o pontilhado é na solução numérica e as linhas coloridas, as soluções analíticas. A gente pode ver que o perfil na condição ideal ele se desenvolve muito mais rápido, em relação aos demais aqui, conforme a gente vai caminhando no tempo. Mas a gente tem esse caráter interessante que nos instantes iniciais, ordens fracionárias menores acabam se desenvolvendo mais rápido. O que mais à frente eu vou mostrar aqui, em termos reais, isso acaba sendo desprezível. Mas isso acaba acontecendo por estar utilizando, por exemplo, a difusidade igual a 1. Porque o efeito da difusidade é importante nesses problemas, porque se a gente observar aqui, eu vou retornar, ele entra como argumento da função de Mittag. Ele depende aqui do nosso tamanho do nosso domínio, mas nós temos a difusidade multiplicado pelo tempo elevado a um expoente. Então, eu resolvi fazer uma análise do que acontece se a gente mexer nessa difusidade, porque em problemas reais a sua ordem de grandeza é muito pequena. Em meios líquidos é de 10 a menos 9 mol por metro quadrado. Para sólidos, 10 a menos 11, 10 a menos 12. Então, uma simples modificação aqui, pegando a difusidade indo para 0,1 mol por metro quadrado, e proporcionalmente eu estendi o tempo agora para 100 segundos, para poder observar algum desenvolvimento, a discretização espacial foi mantida a mesma, sob o mesmo número de passos de tempo. E aqui a gente já consegue ver como isso afeta no nosso resultado. Nós já vemos aqui que agora o desenvolvimento aqui para alfas menores acaba sendo até mais retardado em relação à condição ideal. E aqui, como a gente pode ver, aquela característica que tinha nos instantes iniciais, ela começa a ser mitigada e praticamente irrelevante para o sistema. Para difusidades realmente baixas, na ordem de 10 a menos 9, o tempo de simulação tem que ser bem longo. Então, cada vez mais esse comportamento acaba sendo perdido ao longo do gráfico. E como a gente pode ver, realmente isso impacta bastante. Aqui, para cada vez, conforme vamos diminuindo a ordem de alfa, o efeito aqui retardante no processo é bem significativo. O segundo caso de estudo eu estou chamando de uma dispersão D, mas também se trata de uma difusão em uma dimensão, mas nesse caso eu tenho uma condição de contorno nulo e uma condição inicial dada por uma função seno. A solução ideal, a solução analítica da difusão ideal é dada por esse decaimento exponencial da função seno. E de novo eu generalizo o exponencial para a função de Mittag, agora escrita por um dt alfa aqui. A malha desse caso é 100 elementos lineares,
com o mesmo tipo de integração do tempo do caso anterior. Então, nós temos 500 passos de tempo de 0,02 segundos até um tempo de 10 segundos. Para simplicidade, utilizei L igual a π metros e a difusidade, de novo, eu estou usando igual a 1, inicialmente. Então, temos aqui o perfil. Dessa vez eu estou plotando no tempo de 5 segundos em vez de 10, e aqui ao longo do domínio. E a gente pode ver, né, que obviamente no tempo de 5 segundos a condição ideal já teria anulado aqui a solução, né, a concentração já teria praticamente tendido a zero, mas para outras ordens de alfa inferiores ainda teríamos aqui algum perfil de concentração. Modificando a difusidade já para 0,1, a gente pode ver, né, que obviamente ainda para a condição ideal seria suficiente para anular a solução, mas a gente vê como modifica, né, de forma significativa aqui para outros alfas. E proporcionalmente eu fui, né, de 5 segundos para 50 segundos, já que em 5 segundos praticamente não teria tido muita evolução por conta da difusidade, né, ser menor. Aqui um gráfico também semelhante, em que eu estou pegando o meio do domínio, né, π sobre 2, e estou observando como ele se comporta ao longo do tempo, né, para as ordens de alfa e, de novo, olhando aqui a convergência, né, da solução analítica e a numérica. A gente pode ver de novo que temos aquele comportamento que ordens menores acabam se desenvolvendo mais rápido nos instantes iniciais, mas elas perdem, né, em relação à condição ideal, aqui a linha roxa. E uma outra coisa que é interessante, né, de comentar é que uma vez que o alfa está tendendo a zero, né, se aproximando a zero, no caso aqui 0,05, é praticamente como se nós considerássemos que o efeito da derivada, né, temporal ela não fosse desprezível. Então a gente, na verdade, acaba chegando aqui numa condição praticamente estacionária, conforme a gente vai cada vez utilizando alfas de ordem menores. De novo, eu mexi também na difusidade, né? Eu fui de 1 para 0,1 e proporcionalmente fui ali de 10 segundos até 100 segundos, e a gente pode ver que aquele comportamento começa a ser mitigado, começa a desaparecer, né, ao longo do gráfico. Então, para cada vez difusidades menores, esse comportamento acaba sendo desprezível. Por fim, só entrando aqui num caso de dispersão 2D, eu peguei a mesma solução agora, só que, né, para tanto x e y. Também vão seguir aqui um decaimento exponencial, né, para as duas funções seno, e de novo a solução analítica para subdifusão. Eu utilizo aqui a função de Mittag-Leffer. Eu construí uma malha 2D utilizando o GMesh, um domínio de análise aqui é um quadrado de 10 por 10, usando 800 elementos triangulares lineares. Para a solução analítica, eu vou plotar elas usando o método de Euler implícito, utilizando a formulação que foi, né, dada pelo Zenkiewicz. E o método de integração do tempo, para o caso anômalo, seguiu a formulação que eu apresentei lá para a derivada fracionária de Caputo. Foi tomado um passo de tempo de 0,005 segundos em um tempo total de 10 segundos. Aí aqui é só a difusão ideal ao longo do tempo, né? Então a gente vai vendo que praticamente aqui no tempo de 10 segundos a gente já zerou, né, a concentração dentro do domínio. Mais uma vez que eu use um alfa de 0,5, a gente já vê aqui que ele tem um impacto bem mais significativo aqui, né, na solução. Bom, conclusões e próximos passos. A formulação apresentada a equação diferencial parcial fracionária da subdifusão consegue replicar as condições ideais, se necessário, e ela expande a possibilidade de modelar diferentes fenômenos anômalos. O operador de Caputo e ordem fracionária aplicam um efeito retardado do processo, como esperado, e quando a difusidade é igual a 1, os instantes iniciais apresentam rápida difusão conforme se adota menores ordens fracionárias, mas esse efeito acaba sendo mitigado conforme usa difusidades menores. Novas simulações vão levar em consideração outros operadores na parcela temporal, como Caputo-Fabrizio e a Tangana-Baliano, pois esses operadores modificam o kernel, o núcleo da integral, e isso acaba causando diferentes soluções. Então, a mudança do operador leva também a soluções distintas. Então, isso é algo que também pretendo explorar mais à frente. Aqui algumas das referências e obrigado pela atenção.